Olá, colegas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Tamara Bittencourt, trabalho há 7 anos com formação de professores, fui professora da Rede Municipal de Alvorada, tenho uma história de vida muito próxima ao município, desde sempre, desde que nasci. Nos últimos anos, tenho trabalhado ativamente junto à rede municipal, na formação dos professores, na implementação da BNCC, na construção do documento do território municipal. E a pedido, então, da Secretaria de Educação do município, eu quero compartilhar com vocês algumas orientações iniciais para esse momento em que nós teremos que trabalhar com atividades remotas, à distância, domiciliares para os nossos alunos. Essa normativa vale da educação infantil até a educação de jovens e adultos, e por isso é importante que tenhamos algumas orientações iniciais para que vocês fiquem tranquilos e consigam fazer esse trabalho da melhor forma possível. Eu quero dizer para vocês que eu estou me sentindo nesse momento convocada a ajudar o maior número de professores possível para a gente enfrentar esse momento de dificuldade e de muita transformação com serenidade, com tranquilidade, fazendo o que é possível nesse momento. Então, eu preciso, antes de mais nada, dizer que eu estou com vocês, que vocês podem contar comigo e que no que eu puder ajudar, o que estiver ao meu alcance, nós vamos caminhar juntos para fazer esse período em que as escolas estão fechadas, o mais produtivo possível, pedagogicamente falando, para nós garantirmos que as aprendizagens dos alunos continuem, apesar de não estarmos mais juntos fisicamente dentro da escola. Para a gente pensar nessas orientações iniciais e nessa organização da onde nós partimos para esse período indefinido que estaremos com as escolas fechadas, eu separei 6 pontos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro ponto, então, gente, é pensar na reorganização do calendário escolar. Não dá para simplesmente nós querermos, num contexto de atividades à distância, né, do processo de aprendizagem à distância, querer executar um calendário escolar que foi previsto para um outro cenário que não é o cenário que nós estamos vivendo. Então, o primeiro movimento da instituição, no sentido de organização e de orientação para os professores, para o planejamento das atividades domiciliares, é olhar para o calendário escolar e reorganizar, prevendo a não existência da presença física. A minha sugestão, então, seguindo orientações dos documentos que nós já temos, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual e agora municipal, é que a gente faça uma previsão de calendário escolar para 30 dias, para 60 dias, para 90 dias e para 120 dias. É bastante importante essa reorganização do calendário. As perspectivas que nós temos não são de pouco tempo com as escolas fechadas, então a gente precisa pensar que dos 200 dias letivos previstos na LDB e que até agora nós não temos nada que altere a manutenção desses 200 dias, o que não quer dizer que não possamos vir a ter, mas neste momento não, que a gente vai garantir esses 200 dias letivos, mantendo as atividades domiciliares. Então, a reorganização do calendário escolar, prevendo esses períodos diferentes, para organização dos 200 dias letivos, é o primeiro passo para que a gente se organize como escola e consiga dar orientações claras para o planejamento dos professores e a realização das atividades por parte dos alunos. O olhar para o calendário escolar nesse momento, fazendo essa previsibilidade para diversos períodos de 30 a 120 dias, nos ajuda a contabilizar aquilo que vai poder ser garantido à distância e aquilo que precisa ser deixado para a recuperação presencial depois. Então, por exemplo, se nos próximos 30 dias havia algum sábado letivo previsto, esse sábado letivo, para ser contemplado na carga horária à distância,
precisa ser transformado numa atividade à distância. E isso é o que precisa ser olhado para o calendário agora. É possível que essas atividades previstas, por exemplo, nos sábados letivos, virem atividades à distância, ou são dias letivos que deverão ser recuperados presencialmente pós-período de confinamento? Esse é o exercício necessário com o olhar para o calendário escolar agora. Por exemplo, vamos supor que uma escola tenha a festa de aniversário da escola marcada para um sábado letivo. É possível transferir a festa da escola para o ambiente virtual? Se a resposta é não, esse sábado letivo tem que ser pensado como possibilidade no ambiente virtual ou como deixado para recuperação posterior presencialmente quando tudo isso passar. Tranquilo? O segundo ponto muito importante nesse contexto é entender que atividades domiciliares não significa lista de tarefas para ocupar o tempo dos alunos. Lista de atividades do que fazer em casa para ocupar o tempo estão disponíveis na rede num número absurdo e vão crescer ainda mais. Há muitas pessoas compartilhando sugestões do que fazer com as crianças e os adolescentes em casa. Não é disso que nós estamos falando. Não termos aulas presenciais e passarmos para atividades à distância, ensino à distância, atividades remotas, significa nós pensarmos a nossa prática pedagógica em contexto digital. Isso são coisas diferentes. E por que isso é muito importante? Porque não basta fazer uma lista de atividades do que as crianças ou os adolescentes ou os adultos têm que fazer em casa. Existe uma organização pedagógica que precisa ser feita, o planejamento dos professores tem que mudar para ficar de acordo com o ensino à distância. Então, não basta reproduzir aquilo que nós já tínhamos planejado, sobretudo aqueles planejamentos que previam questões que são específicas e que só podem acontecer na presença física dentro da escola. Então, não é tarefa para ocupar tempo, não adianta mandar um monte de coisa, porque nós precisamos organizar a carga horária dos alunos. Para manter os dias letivos, nós precisamos manter tanto a carga horária dos professores quanto a carga horária escolar, que já existia no presencial, na modalidade online. Isso é um desafio, porque nem tudo aquilo que a gente manda para os alunos, a gente consegue mensurar o tempo exato da execução da atividade, e por isso é importante esse planejamento e esse olhar, para que a gente não sobrecarregue os alunos de execução de tarefas sem prever qual seria a carga horária de fato destinada aos estudos, caso eles estivessem na escola presencialmente. Ainda sobre o ponto 2, portanto, o que nós precisamos cuidar? A BNCC, ela não deixa de existir e de ter a necessidade de implementação nesse momento, nem o documento do território municipal. Portanto, nós continuamos seguindo aquilo que está no nosso projeto político-pedagógico, nos nossos planos de estudos, reformulados já de acordo com o documento do território, e nós continuamos trabalhando com as habilidades e competências previstas no documento. E isso reforça a ideia de que não é mandar lista de tarefas para ocupar o tempo das crianças e dos adolescentes. Nós estamos mudando a maneira como vamos ensinar, da modalidade presencial para a modalidade à distância. Então, é preciso sim continuar seguindo os nossos planos de estudos, as habilidades e competências que nós tínhamos separados de acordo com o trimestre, o que nós íamos desenvolver em cada período letivo, levando em consideração a diferença de estratégias na execução, tendo em vista que os alunos agora vão trabalhar à distância, sozinhos, com mais autonomia, e que a mediação pedagógica não vai ser feita de forma presencial. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês diz respeito à importância do registro durante esse período, porque
vai mudar o registro de presença, muda o registro para nós validarmos esses dias como dias letivos, né? E de fato garantirmos a manutenção do calendário escolar à distância, né, mandando atividades remotas. Então é muito importante que os registros sejam feitos. Nesse cenário é interessante que a gente concentre um único ambiente virtual para compartilhamento das atividades com os alunos e com as famílias dos alunos, que nós tenhamos clareza do canal de comunicação que nós vamos usar, que tecnologias digitais vão estar a serviço dessa comunicação que vai precisar ser feita nesse momento e garantir que a gente registre os planejamentos, a execução, a orientação, a entrega das tarefas por parte dos alunos, para que a gente tenha documentado toda a continuidade da reorganização desse calendário escolar e do planejamento das atividades pedagógicas para esse período, porque nós vamos precisar disso depois que tudo isso passar. Então, atentem-se para a importância do registro e para a concentração da comunicação quando estamos tratando das questões pedagógicas da escola em um único canal, concentrado, professores, alunos, comunidade escolar, para que a gente não perca informações nesse meio de caminho e não perca a organização e o controle necessário para garantir as aprendizagens dos alunos. No ponto 4, eu quero compartilhar com vocês a importância de nós lembrarmos, e isso é assim muito importante, que quem faz mediação pedagógica é professor. Somos nós que fazemos mediação pedagógica. Por favor, não partam do princípio que os responsáveis, sejam quem sejam eles, que estejam com essas crianças e com esses adolescentes em casa, têm condições de fazer mediação pedagógica. Não tem. Nós estamos precisando, neste momento, de solidariedade, de empatia, de respeito por toda essa organização que vai impactar a vida, já está impactando a vida de todo mundo em vários âmbitos. Então, dar conta da escola num contexto de confinamento é apenas um desafio que as famílias têm. Então, nós precisamos atentar para a nossa comunicação, de como nós vamos orientar essas atividades. A comunicação no virtual, ela não é igual à no presencial, e nós não podemos partir do princípio que as famílias terão condições de fazer intervenções pedagógicas, condução de processos de aprendizagem, como se fosse possível que eles nos substituíssem nesse momento. E isso é um dos pontos cruciais que diferencia o ensino à distância do ensino presencial. Então, muito cuidado na hora de mandar atividades, elaborar atividades, prevendo que os alunos terão certo apoio, alguma orientação em casa, mas que essas orientações elas não são com conhecimento de mediação pedagógica que nós temos. Isso não é responsabilidade das famílias, a gente não pode exigir que as famílias deem conta disso. Para isso, nós vamos precisar sim aprimorar e adequar a nossa comunicação ao ambiente virtual e sim adequar também as nossas tarefas e o tipo de atividades que nós vamos elaborar, prevendo que os alunos não estarão conosco ao mesmo tempo, o que não significa que a gente não possa orientá-los e fazer essa mediação pedagógica também à distância. Tudo isso vai exigir da gente algum aprendizado, talvez muito aprendizado, mas aos poucos nós vamos ajustando e efetivando essas práticas para melhor atender os alunos. O ponto 5, então, pessoal, é para tratar da questão da frequência, como nós registramos a frequência na modalidade à distância. Então,
Muitos professores têm me perguntado, né? Como que eu vou registrar a frequência? Eu vou ter que me conectar com os alunos? Nós sabemos que a conexão não é 100%, não são todos os alunos que têm acesso. Nós não vamos conseguir dar aulas online e ao vivo todos os dias, mantendo esse contato diário e essa frequência via conexão. Então, nessa modalidade, nesse cenário, o registro da presença do aluno se dará mediante a entrega das atividades agendadas. Então, é assim que nós vamos registrar a frequência do aluno, ou seja, o acompanhamento das atividades e aquilo que eles nos entregam como devolutiva do que nós estamos enviando e solicitando à distância, certo? O ponto 6, então, para essas orientações iniciais, diz respeito ao não atendimento da totalidade dos alunos da rede. Essa tem sido uma angústia muito grande dos professores e eu tenho recebido demandas diárias a respeito disso. E nós precisamos entender que o cenário é atípico, ninguém gostaria de estar vivendo isso, não são as condições ideais, não, nós não nos preparamos para um 100% à distância, nós estamos vivendo isso neste momento e sim, há casos extremos em que o aluno não terá acesso às atividades por não ter acesso ao meio digital, à conexão de internet, enfim, seja qual for a limitação. Nesse cenário, no ponto 6, eu quero dizer para vocês que não é o ideal, é o possível. Os alunos que não forem contemplados nesta modalidade, que não conseguirem acompanhar as atividades durante o período de fechamento das escolas, terão um plano de trabalho, quando tudo isso passar, para a recuperação dessas aulas, do modo que for possível de executar. Então, não adianta, nesse contexto, não é produtivo que a gente pense exclusivamente naqueles que, porventura, não vão ter acesso nesse contexto. Para finalizar, eu gostaria de reforçar, então, a minha disponibilidade para todos os colegas que quiserem trocar uma ideia, que quiserem solicitar algum material, que precisarem de ajuda para a criação dos ambientes virtuais de aprendizagem, para compartilhamento de arquivos, para conversar. Eu estou 100% à disposição, por isso eu vou deixar para vocês todos os meus canais de comunicação. Vocês podem entrar em contato por onde se sentirem mais confortáveis. Vou deixar para vocês também as minhas redes sociais, tanto as pessoais quanto as profissionais. Eu estou tentando, na medida do possível, alimentar as minhas redes com conteúdo que possa ajudar os professores nesse momento, os coordenadores e todo mundo que está envolvido nesse cenário que precisa ser reorganizado em função das atividades à distância. E reforçar, de novo, eu estou à disposição, estou tentando fazer a minha parte e ajudar todo mundo que precisa de ajuda nesse momento e que de alguma forma eu posso colaborar. Contem comigo, como sempre, neste momento mais uma vez.